Vamos lá, vamos subir aqui o deputado Zeca Dirceu. Boa tarde, deputado. Boa noite. Boa noite. Uma alegria grande estar com vocês. Tudo bem com cada um, cada uma? Boa noite, deputado. Muito obrigado. Vamos lá, então. Começar com a Tereza. Vai lá, Tereza. Pois é, hoje deu certo. Bom. Pode ir, Tereza. Boa noite, Zeca. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Quer dizer, olhando, né, observando. Não sei se a gente começa com eleições ou se eu queria começar com um assunto de Câmara. Eu vou começar com esse assunto de Câmara porque ele é rápido, assim, acho que não se alonga muito, e eleições a gente tem muita coisa para falar. Zeca, esse negócio lá da sucessão do Lira, né? Eles estão se movimentando muito, né? Teve esse racha aí, agora o Antônio Brito, juntamente com o Elcimar, procurando muito o apoio do PT, oferecendo para vocês vice-presidência, foram até lá em Fortaleza, juntos, os dois, e querem forçar um segundo turno, né? Que um vai decidir desistir em favor do outro, etc. O Lira, eu não sei se ele vai desistir do Hugo Mota, porque parece que o Hugo Mota não está fazendo sucesso, mas também assediando o PT, ou seja, vocês em algum momento... O PT é um fiel da balança, né? Com seu... O PT não, a Federação Petista, né? PT, PCdoB, PV, juntos com 92 deputados, então tem um peso. Em que momento o PT vai enfrentar essa encruzilhada e qual é a tendência? O que é melhor para o partido, para a governabilidade do presidente Lula? Enfim, mostra para a gente como é que está esse dilema. Eu tenho defendido que a nossa bancada do PT, da federação, tenho dialogado muito com o líder Odair, tenha muita prudência, muita calma nesse movimento. A mim me parece um cenário de muita incerteza em relação às 3 candidaturas que estão colocadas. Não há uma definição ainda muito clara do comportamento de cada um dos outros partidos, inclusive. Houveram alguns anúncios aqui e acolá, mas se a gente contar, é uma quantidade muito pequena de partidos que ou decidiu ou deu sinais de que caminho vai trilhar. Acho que a bancada acerta quando abre, como fez na semana passada, vai fazer semana que vem, uma rodada de diálogo com cada um dos 3 candidatos. Nós tivemos na semana passada uma janta com o deputado federal Hugo Mota, que foi muito questionado, que apresentou um pouco do seu histórico, dos seus posicionamentos, do que imagina ser uma nova jornada aí, de uma mesa diretora da Câmara. E provavelmente na semana que vem ou na outra vai acontecer isso. Nesse jantar com o Hugo Mota, ele ofereceu o quê para o PT? Na mesa. Olha, eu não estou autorizado aqui, sabe, a revelar todos os detalhes dessa conversa. Foi um pedido, inclusive, que ele fez, um pedido que o líder Odair fez. Né? O que a bancada do PT... Mas um lugar bom, né? Um bom lugar na mesa, digamos assim? Não, o que a bancada do PT, da federação, está buscando são coisas muito óbvias. Né? Primeiro, nós queremos um compromisso com a democracia do país. Que nenhuma pauta antidemocrática entre com o apoio, a tolerância, a concordância do próximo presidente da Câmara. Nós queremos entender de que forma um movimento nosso agora, uma decisão tomada em fevereiro e uma nova mesa diretora vai contribuir com o que está por vir em 2026 também. Então, a questão eleitoral é muito importante, a governabilidade é muito importante. Isso está sendo colocado para cada um dos candidatos. E nós queremos também entender melhor até que ponto, vamos chamar, entre aspas, de divisão que aconteceu no Centrão, coloca cada uma das candidaturas viabilidade ou não. O que o PT quer, aí muito mais do ponto de vista da bancada, não só do país, é ter os espaços que é de direito, na mesa e nas comissões.
né? O PT já deveria estar ocupando uma posição como a da primeira secretaria ou da vice-presidência da Câmara há 2 anos atrás, por um erro nosso, né? Por um erro do partido, que demorou a decidir. Nós acabamos sendo preteridos numa negociação com o então candidato à reeleição, né, o presidente Arthur Lira, naquele momento ali do final de 2022. Então, eu acho que a gente não pode nem ser muito apressado ao ponto, né, de dar um passo em falso, e a gente também não pode ficar adiando infinitamente uma decisão, porque depois que todos os partidos decidirem, na hora que o PT chegar, obviamente não vão estar mais todos os espaços, todas as oportunidades disponíveis. A conversa ela vai se dar semana que vem, ou no máximo na outra, né, com o Elmar e com o Antônio Brito, são os outros 2 candidatos, do União Brasil e do PSD. Aí sim eu acho que a bancada vai ter mais elementos. E a bancada, é claro, sempre observa, né, a movimentação do governo, do próprio presidente Lula, que por enquanto não tem se movimentado muito, não tem feito, né, movimentos no sentido de influir, de influenciar, né, na disputa que se colocou entre 3 candidatos que têm muita força, cada um deles, né, são de partidos importantes, né, o Hugo Mota com esse diferencial de ter o apoio do presidente Lira, que pesa muito, não sei se na formação dos blocos, mas pesa muito na hora do voto, né, de cada deputado, que é secreto, né, e o movimento do Elmar e do Brito, do PSD e do União Brasil, que tem muito peso por serem 2 grandes partidos que trazem alguns outros, provavelmente com eles, né, e na formação de um bloco, que é uma coisa diferente da votação para o presidente da Câmara, acaba tendo muito peso. Muito bem. Não sei se alguém quer continuar com esse tema ou podemos passar para o próximo, se tiverem alguma pergunta a fazer. Eu teria uma só, que acho que se o deputado pudesse responder rapidamente. O PT, nesse caso, pode apoiar um candidato que vai ter também o PL como seu candidato? Quer dizer, não tem problema o PT e PL juntos indicando o mesmo candidato, quando certamente o PL vai querer aprovar a anistia para o Bolsonaro e para os golpistas do 8 de janeiro? Olha, a pauta em si, e a anistia é só uma delas, né, é muito mais impactante do que a presença ou não do próprio partido. Eu considero, classifico, tenho dito isso dentro da bancada, que é inaceitável a gente criar qualquer tipo de acordo, de aliança, né, com alguém que vai pautar a anistia, que vai pautar outras iniciativas antidemocráticas que o grupo bolsonarista ali do PL, né, rotineiramente tenta pautar. Então, esse compromisso ele vai ter que ser melhor construído. Vamos ver o que vai dizer o Elmar, o que vai dizer o Brito, né? O Hugo Mota já deu entrevistas, né, em que ele não está se comprometendo nem em pautar e nem em não pautar. Eu acho isso preocupante. Agora, é uma questão que a bancada vai ter que, é claro, refletir, avaliar, discutir, né? Se for perguntar, imagino, para cada deputado e deputada do PT, o que seria o sonho, o ideal, eu penso assim, pelo menos, é que o PL não estivesse participando desse bloco. Agora, o PL tem uma quantidade muito grande de deputados, né? Tem um peso muito grande na hora da construção de qualquer acordo. Então, como eu disse lá no início, está tudo muito incerto, faltam muitos elementos, que eu acho que essas 3 conversas vão elucidar. E outra coisa, a bancada não conseguiu se reunir, né, por várias vezes para tratar especificamente desse assunto. Agora isso vai acontecer. Acabou as eleições semana que vem, volta a rotina normal aqui da Câmara. Eu acho que nós vamos nos reunir 1, 2, 3 vezes, né, e esse assunto ele vai se aprofundar. Mas a mim, né, me incomoda muito, né, e eu acho que tem muita gente na bancada com o mesmo pensamento, esse não compromisso de excluir da pauta qualquer tipo de possibilidade de anistia. Só uma coisa rápida. Esses dias perguntaram isso para o Hugo Mota, acho que foi para ele, não foi para o Elmar, e ele disse o seguinte: não, esse assunto do projeto da anistia vai ser resolvido antes da eleição para a presidência da Câmara. Aí eu não entendi. O que ele quis dizer? Foi o Hugo Mota.
Quer dizer o quê? Isso vai ser votado? Isso está lá na CCJ, né? Esse projeto. Eu Você não viu sei essa agora. declaração? Se surgir uma possibilidade, se existir um caminho real para resolver isso agora, muito melhor. Resolver no sentido de não pautar, de arquivar. Eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo ali é totalmente inconstitucional. Não tenho dúvida nenhuma. Então, eu acredito que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, deve estar sendo questionado, deve estar sendo uma sugestão que chega a ele, né? Resolver essa parada. Agora, como é que resolve essa parada? Resolver arquivando, preservando, né? a relação que ele tem com o PL, aí é o Hugo, é ele, são os outros que têm que responder. Resolver não precisa ser votar, resolver pode ser enterrar, né? Seria ótimo. Mas o Zeca, tu acreditas que haverá essa possibilidade de arquivamento desse projeto, uma vez que o próprio Lira foi um incentivador de que a CCJ colocasse em pauta e o assunto está rodando? Tu acredita que sai da pauta? Como a disputa está muito acirrada, o cenário está muito incerto, possibilidade sempre há. Eu não acho que ela seja grande. Eu, por exemplo, nunca ouvi o presidente Lira, né, mostrar ali o caminho, a forma, dizer que vai resolver desse e daquele jeito. Mas agora, a possibilidade, eu acho que ela existe, sim, porque há uma disputa, ela está muito acirrada, muito equilibrada, e há muita incerteza, né? Não só do posicionamento nosso, mas do posicionamento, inclusive, dos outros partidos. Quais partidos anunciaram apoio oficial, formal, a cada um dos 3 candidatos? Muito poucos, quase nenhum. O presidente Lula será ouvido na decisão da bancada? Sempre, com certeza absoluta. Mesmo que ele não queira. Se ele não quiser, aí não tem o que ouvir, né? Ele está dizendo que não quer, né? Mas ele, como é que vai ser? Como é que ele vai dizer que ele não quer e a bancada vai escolher um outro que ele não queira? É possível isso? É possível, já aconteceu isso em outros momentos, né? Da bancada. Eu vou falar do processo que eu participei, né? No final de 2022, né, a bancada decidiu, né, por apoiar o processo de reeleição do presidente Lira. Não foi por pedido do Lula, não havia veto do Lula, não havia pedido do governo, não havia veto do governo. A bancada ficou ali muito à vontade. O que existia era, por parte do partido, né, uma tentativa de criar um outro bloco, de fazer uma oposição ao Lira, lançar uma outra candidatura, que acabou sendo uma tentativa errada, frustrada e que nos custou muito caro. Nos tirou, na verdade, a possibilidade de ter a vice-presidência, de ter a primeira secretaria. O jogo hoje seria outro. Demoraram, né? Então não pode ter pressa e também não pode dormir no ponto. É isso que eu tenho dito, é isso que eu tenho conversado. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, que eu não tenho dúvida nenhuma, e às vezes ficam cogitando, né? A bancada do PT, como já esteve em outros momentos, estará unida, estará em bloco, né, seguindo uma decisão que o coletivo entender o melhor caminho, seja com o Elmar, com o Brito, com o Hugo. A bancada ela vai estar extremamente unida nesse processo, até porque é um processo muito sério que impacta, inclusive, em outras coisas. Pode impactar, por exemplo, numa decisão de vaga do Tribunal de Contas da União, pode impactar no rodízio, que é fruto do bloco dos 4 anos, que vai haver nas comissões mais estratégicas, na CCJ, na Comissão de Orçamento, na Relatoria do Orçamento, na Comissão de Educação, na Comissão de Saúde. Essa decisão não é do bloco que vai se formar possivelmente agora. Essa é uma decisão do bloco que se formou, né, no início da legislatura, em 2023, no ano passado. Então, a bancada não pode se dividir porque pode custar muito caro isso. Deputado, você não acha que o PT, assim que retornou ao governo, ao poder, não deveria ter feito uma reunião grande, né, para discutir a reformulação do partido, a reconstrução do partido, né? Estava marcada uma convenção em 2023 que não ocorreu. E também não ocorreu em 24, só vai ocorrer em 25. Se o PT tivesse feito essa convenção lá em 23, a gente teria evitado os erros que a gente cometeu nesta eleição,
Qual a sua avaliação das eleições desse ano, mesmo sabendo que no segundo turno a gente tem bons nomes aí da esquerda e da base do governo disputando com chances de vitória? O PT fez, né, uma grande conferência eleitoral. Eu participei de inúmeras reuniões da Executiva Nacional do PT, do Diretório Nacional do PT, em que esses temas foram debatidos, as análises foram feitas. Né? É que o cenário ele é realmente desafiador, ele é muito complexo, ele é muito difícil. Né, foi em dezembro, né? Aquela reunião de dezembro do ano passado, né? Que você se refere. Eu acho que a avaliação que a gente vai poder, de fato, fazer, e ela não pode escapar, ela tem que ser feita com muito rigor, é após o término, né, do segundo turno. A gente tem que esperar, eu sei que é natural vocês questionarem, é natural a nossa militância querer já uma opinião, né, querer iniciar esse debate, né, mas a prudência nos indica esperar o resultado, né, do segundo turno, até para as análises, as nossas opiniões, críticas, não atrapalharem agora os nossos próprios candidatos nesse momento tão decisivo de reta final. Agora, que tem muito problema? Tem. Isso é óbvio. É evidente, senão o resultado não teria sido um resultado, né, tão aquém do possível. Né? E, obviamente, que não são o resultado que o partido teve, que os candidatos tiveram, não é fruto só, né, do governo, da direção nacional. Eleição municipal tem muitos componentes locais que impactam o resultado, né? O perfil do candidato, as alianças que são feitas de formas diferentes em cada um dos municípios, a maneira como o adversário se organiza. Eu vi nessa eleição, e acho que ela já aconteceu em outras, mas tem pouca gente comentando, um impacto, um peso muito grande, não foi de Lula, não foi de Bolsonaro, foi dos governadores, inclusive os governadores do PT. Né? No Ceará, na Bahia e no Piauí, o PT teve um resultado fantástico, excelente. Né? Como o PSD, por exemplo, teve um resultado muito grande no Paraná, em São Paulo. Porque, né, os governos estaduais, no caso de São Paulo, o Kassab, no caso do Paraná, o Ratinho, operaram uma estratégia política muito forte de fazer valer a força do governo do Estado. Então, no caso do Paraná, por exemplo, não foi nem tanta temática nacional que impactou o resultado das eleições, foi muito mais a questão estadual e o comportamento do governador, a habilidade dele, a aprovação que ele tem. Eu não sou de São Paulo, mas me parece que foi o que aconteceu em São Paulo também, com esse número tão grande, né, de prefeitos eleitos em São Paulo pelo PSD do Kassab. Inclusive, grande parte desses prefeitos que eram prefeitos do PSDB, em gestões anteriores, tradicionalmente nossos opositores. Então, não é que o PSD também inventou a roda, ele aproveitou, né, uma situação do PSD em São Paulo, de decadência. Você diria que o governador da Bahia não usou corretamente a sua força na eleição? Não, o resultado na Bahia, no Ceará e no Piauí foi excelente, eu disse isso. Mas perdeu a capital. Ah, mas aí não dá para ganhar tudo, né? E as capitais têm uma dinâmica, né, onde você acaba tendo uma influência menor, né, da força política ali, do gestor local, do governador. Né? Isso está acontecendo em Curitiba, inclusive, né? O candidato do Ratinho, que achava que ia ganhar a eleição no segundo turno, está tendo que disputar uma eleição no segundo turno muito difícil e até improvável, porque a candidata que se apresenta é uma maluca, é uma destrambelhada, né? Uma fascista, pessoa da mais horrível postura. Né? O Zeca, em Curitiba, já que estás falando da cidade, no início do ano, houve um debate do Partido dos Trabalhadores sobre a tática eleitoral que seria adotada. Inclusive, se eu não estou equivocado, tu defendias uma tática de uma candidatura própria, né? Mas prevaleceu a escolha do PT acompanhar a candidatura do Luiz Dutti. O resultado foi esse, ficou fora do segundo turno. Qual a tua avaliação sobre essa tática eleitoral específica de Curitiba? Ela se mostrou correta? A candidatura do Luciano Dutti, ela atingiu os objetivos iniciais? Ou, se tivesse sido adotada outra tática, poderia talvez ter sido mais favorável num processo tanto de construção quanto de afirmação partidária? Eu posso repetir, na verdade, né, o que eu já tinha dito lá atrás, quando isso estava ainda em discussão. Né? Eu defendia, e continuo achando que era o melhor caminho, que o PT tivesse uma candidatura própria.
né, e que com essa candidatura fortalecesse a disputa para ocupar um espaço maior na Câmara de Vereadores, que não aconteceu. Nós tínhamos 3 vereadores, os 3 mandatos foram reeleitos, né, 2 com os próprios ocupantes, um terceiro, uma vereadora que deixou o mandato e apoiou, né, uma sucessora, e nós não ampliamos a nossa representação na Câmara de Vereadores. Uma candidatura própria, eu defendi à época e continuo achando que era o correto, ia colocar em evidência, né, um nome novo do PT. Alguém que poderia virar deputado estadual, poderia virar deputado federal, alguém que poderia despontar para uma candidatura ao Senado. Então a gente perdeu uma grande chance. E a gente perdeu uma grande chance de fazer aparecer no debate da capital, que repercute em todo o Estado, as marcas do PT, das nossas boas gestões, do nosso histórico de 40 anos, de sucesso, onde o PT governa dá certo. Eu fui prefeito 2 vezes, fui prefeito premiado, reeleito com 70% dos votos, fiz meu sucessor com 80% dos votos. A gente perdeu a chance de apresentar o que o presidente Lula está fazendo por Curitiba, está fazendo pelo Paraná, está fazendo pelo Brasil, né, num horário nobre, numa inserção que entra ali no meio da novela, que entra no meio do jogo do futebol. Eu acho que o Dutti foi muito correto, né, teve um desempenho razoável, mas é claro que alguém do PT teria dado uma contribuição muito maior, né, se a gente tivesse, de fato, uma candidatura própria. O seu próprio nome é que foi muito colocado, com vistas, inclusive, a uma candidatura sua ao governo, né, do Paraná, mas você perdeu. Agora, nessa questão de tática, a gente escuta assim, alguns do PT dizendo o seguinte: a tática do Frente Amplismo foi errado, não lançamos os nossos candidatos e tal. Aí outros dizem: foi errado lançarmos candidaturas próprias em lugares onde não tínhamos chance, como Belo Horizonte, a candidatura do Rogério, devia ter apoiado o prefeito lá do PSD desde o começo, que é um aliado e tal. E aí a gente fica assim, né? O que é mesmo? Qual era mesmo a melhor tática? Olha, eu tenho visto e ouvido muitas análises, e claro, respeito todas elas, mas que me parecem equivocadas quando analisam, né, o resultado de uma eleição municipal, muito do ponto de vista da ótica nacional, do país, do governo, da direção nacional de cada um dos partidos. Claro que isso influencia, mas isso é um fator entre 10 outros que influenciam muito o resultado que houve. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo, essa migração de prefeitos que já tinham mandato para determinados partidos foi decisiva para que houvesse, né, essa força do PSD, do MDB, né, do União Brasil, né, se sobressaindo. Né? Do PL, vale a pena, né, fazer isso? O PL tem o maior número de votos, né, 15 milhões. O PT fez uma opção. O PT fez uma opção de não disputar São Paulo, de não disputar Curitiba, não disputar Recife, não disputar o Rio de Janeiro, não disputar Belém. São as maiores cidades do país, além de outras cidades que não são capitais, mas são muito grandes. É claro que isso facilitou para que o PL tivesse, e outros partidos, do ponto de vista da quantidade de votos, um resultado muito melhor do que o nosso. São escolhas, né, que o partido fez. Eu acho que, né, na análise que nós vamos fazer adiante, né, o partido vai ter que olhar muito o que a direção nacional fez, como é que o fundo eleitoral, por exemplo, foi partilhado, essas escolhas de aliança, como a gente citou aqui, o caso de Curitiba, mas nós vamos ter que olhar também os aspectos regionais, estaduais, locais, né, das escolhas que cada estado, cada direção municipal fez, né, que muitas vezes não foi também a mais acertada. E os adversários também se movimentaram. Como eu falei, não é que o PT errou em São Paulo. Né? O PSD fez um movimento muito forte de atrair prefeitos do PSDB, ou de ex-prefeitos do PSDB, para uma disputa de agora. O que a gente podia fazer em relação a isso? Nada. Nós não temos margem de manobra, nós não estamos governando São Paulo. Né? O que o PT de São Paulo poderia fazer? Muito difícil. Então, eu acho que, diferente de algumas análises que tentam se alicerçar em 1, 2, 3 fatores, eu acho que numa eleição municipal tem 10, 15 fatores que influenciam muito no resultado de cada um dos municípios. É complexo fazer isso, mas nós vamos ter que fazer essa análise mais profunda. Agora, acho que um bom debate que o PT vai fazer
é da maneira como o fundo eleitoral foi utilizado, a transparência vai ter que imperar nisso, a explicação de por que um recebeu mais, por que o outro recebeu menos, vai ter que ser muito bem esclarecida, e isso já vai entrar junto com a discussão, né, do processo de renovação que o partido vai viver nas suas direções municipais, estaduais e nacional, com um processo de eleição direta que, se não me engano, está caminhando para ser agora, em abril e maio do ano que vem. Deputado, mas em relação a 2020, o PT está melhor, está pior, está igual, e por quê? E o bolsonarismo, como é que ele está? O PT está melhor, porque elegeu mais vereadores, elegeu mais prefeitos, né? Poderia estar muito melhor do que isso, né, se as circunstâncias tivessem ajudado, se algumas decisões do partido e do governo tivessem contribuído. Eu não acho que foi uma tragédia, não acho que a gente retrocedeu, né, e não acho que é o fim do mundo do ponto de vista do governo, porque o governo é composto pelo PSD, o governo é composto pela União Brasil, o governo é composto pelos republicanos, pelo PP. O governo, imagino eu, vai sim, no momento breve, com os seus ministros de cada partido, chamar os prefeitos eleitos. Eu lá no Paraná, que é um estado que chamam de mais bolsonaristas, né, fiz um teste, comecei a conversar, eu fui prefeito 2 vezes, eu tenho um mandato que dialoga muito com prefeitos, prefeitas, alguns se reelegeram, outros estão voltando, surgiram figuras novas, e eu fui conversando. De cada 10, 7, independente de ideologia, se é de centro, se é de direita, se é de esquerda, querem ter relação com o Lula, querem ter relação com os ministros, querem ter relação com o governo, querem fazer política junto. Então, olha o tamanho do leque que se abre para o governo, com esses prefeitos eleitos, construir 2026. E o Bolsonaro e o PL, me permitam aqui uma análise, errou muito nessa eleição. E eu falo mais uma vez pelo Paraná, mas eu estou conversando com os deputados dos outros estados e estou vendo que isso aconteceu. O Bolsonaro foi em muitos municípios, em muitos estados, fazer campanha contra quem apoiou ele na eleição passada. Então, essa turma não quer nunca mais nem ouvir falar de Bolsonaro, de PL, dos líderes que acompanham ele. Porque imagina, um prefeito que está em mandato, que fez campanha para o Bolsonaro, se surpreende com o Bolsonaro na cidade dele para fazer campanha contra ele. Porque lá tem um candidato do PL, um extremista, um bolsonarista mais raiz. Isso aconteceu muito. Essa conta não chegou, não apareceu ainda, mas ela vai aparecer, viu? Diferente do presidente Lula, que, é claro, foi muito mais cauteloso, foi muito mais cuidadoso. Eu não vi o Lula pisar em nenhuma casca de banana, eu não vi o Lula se meter em um conflito, né, que ofendesse um aliado dele que o apoiou há 2 anos atrás. Então, eu acho que o Lula preservou, se não todos, grande parte dos seus aliados, e o Bolsonaro, por mais que tenha eleito alguns novos, perdeu muita gente que estava com ele. Pelo menos no Paraná, eu tenho certeza que isso aconteceu. Eu conheço muitas cidades que o Bolsonaro foi lá numa disputa que estava de direita contra centro-direita, né, ou de extrema-direita contra direita, tomar um lado, sendo que os 2 lados eram dele. É uma burrice, né, uma inabilidade política que é característica, inclusive, da vida dele. Deputado, acho que um dos principais analistas da política brasileira é seu pai, o José Dirceu, com quem eu converso de vez em quando e que conheço também desde que ele iniciou sua carreira. De que maneira o Zé Dirceu ajuda você a compreender esse país? Porque às vezes eu fico me perguntando, se meu pai estivesse aqui, o que ele estaria dizendo a respeito do momento que nós estamos vivendo? Você podia dizer para a gente... Eu acho que ele me ajuda sem... Eu acho que ele me ajuda muito sem perceber, viu? Porque eu fico observando ele desde que eu tinha 4, 5 anos de idade. Ele me levava para as reuniões do Diretório Nacional do PT lá em São Paulo, para conhecer o Lula, para conversar com as principais lideranças desse país. Para mim, ele é uma inspiração, é um exemplo, né? Mas eu gosto que ele, né, verbalize as opiniões dele. Obviamente, eu tenho as minhas, que muitas vezes já foram diferentes das dele. Nós já disputamos, inclusive, dentro do próprio PT. Pouca gente lembra disso, mas foi num desses processos de eleições diretas aí do partido para renovar as nossas direções lá no Paraná. O candidato dele era o André Vargas, que depois
veio a ser deputado federal, bastante conhecido, foi vice-presidente da Câmara, e o meu candidato era o Padre Roque, que também era deputado federal naquela época. E eu perdi, viu? Pode ir, quem estava perguntando. Por pouco, foi ó, no tira-teima. Teve até recontagem de votos para o André Vargas ganhar. Eu posso falar isso porque ele é muito meu amigo. Por que teve recontagem? Teve alguma desconfiança? Ah, teve uns problemas lá de urnas que se mexeram, assim, se moveram pelas cidades. Tem bairros que são muito distantes. Mas faz muito tempo isso. Isso deve ter sido em 2001, 99. Faz muito tempo isso. Deixa eu fazer 2 perguntinhas de respostas rápidas. Primeiro, diante dos resultados eleitorais, da necessidade de uma discussão interna, como você disse, o PED, processo de eleição direta do partido, pode ser antecipado? Ou eu vi alguns petistas defendendo essa antecipação, né, das eleições? Na verdade, ele foi adiado, né? Ele já deveria ter acontecido. E agora tudo indica que há um consenso, há um acordo para que seja em abril, maio do ano que vem. Acho que isso não se altera mais. O PED vai acontecer e com grande probabilidade de já ser no início do ano, ali em abril e maio. Esse ano não, né? A outra coisa, você mencionou a distribuição do fundo eleitoral. Houve muitos problemas dessa ordem de distribuição, digamos, não equitativa dos recursos, e se houve problemas também com as mulheres, né? Olha, eu primeiro quero ser justo aqui e dizer que eu não tenho do que reclamar. Eu fui muito ouvido em várias decisões, acompanhei de perto os processos. Quando eu tive dúvida, me foi prestado contas do que estava acontecendo, por que era mais assim, por que era mais assado. Mas eu estou aqui conversando com os outros deputados, conversando com os dirigentes dos outros estados. Tem muita reclamação, tem muito questionamento não respondido, até porque não é o momento. O momento de tratar e responder isso, como a gente já discutiu aqui, é após o segundo turno. Muito bem. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Mário Miola? Mário também. E a gente sempre tem, né? O relógio é que anda. Eu sei que ele tem que sair daqui a pouco, por isso que eu estou perguntando. Em Curitiba, o menos ruim para você, quem é dos dois que estão disputando? A Cristina, que eu nem sei falar o sobrenome dela, ela é péssima, ela é horrível. É desqualificada, despreparada, insana, grotesca, agressiva. Eu poderia ficar a noite inteira aqui dando adjetivos a ela. E aí nada do ponto de vista político, porque na sorte grande, numa façanha, conseguiu levar uma disputa como essa para o segundo turno. E a primeira atitude dela é agredir o PT, agredir os petistas, agredir os eleitores. Acho que ela não imagina, né, que o PT tem eleitor, que o Lula tem eleitor em Curitiba. Nada, o Lula deve ter feito 30%, 35% dos votos em Curitiba. São esses eleitores que ela está agredindo já no primeiro dia depois do primeiro turno. Tenho certeza que isso vai contribuir muito para a derrota dela e, é claro, a gente vai fazer de tudo para que isso fique muito claro ao nosso eleitor, ao nosso filiado, ao nosso militante. Todas as agressões dela, todos os insultos dela, nós vamos agora, principalmente nesses últimos dias, expor ao máximo a nossa base, a nossa militância, não só de Curitiba. Nós vamos mobilizar o nosso povo do Paraná todo, que tem família em Curitiba, que tem amigos em Curitiba, a mostrar como é que ela trata o presidente Lula, como é que ela trata o PT, o quanto que ela é preconceituosa, o quanto que ela é arrogante, o quanto que ela é prepotente. É isso. Isso vai decidir a eleição, eu imagino. Deputado, desse segundo turno, como é que a gente deve avaliar? Queria uma orientação sua. Qual o resultado que poderia ser considerado uma vitória e qual que seria uma derrota acachapante? Qual a sua bola de cristal em relação ao que vem por aí? O PT vai eleger prefeito em Cuiabá, no Mato Grosso, onde se dizia que o agro odiava o nosso partido. O agro deve muito ao PT, deve muito ao governo federal, e a nossa postura de 2022 para cá tem sido muito correta com cada um deles. Eu sou do Paraná, um estado que o agro é muito forte também. É um equívoco achar que o agronegócio é o que a bancada da Frente Parlamentar Agropecuária apresenta aqui pelos seus líderes. Há um reconhecimento, há uma percepção muito clara
do quanto que evoluiu, do quanto que melhorou o ambiente de negócios no país. Acabou de sair agora, né, essa revisão aí da projeção de crescimento da economia, do PIB, né, pelo próprio FMI, aumentando em quase 1%, né, vai chegar a 3%, né, o crescimento previsto para o Brasil nesse ano. Então, ganhar Cuiabá, sem dúvida nenhuma, para muitos vai ser uma grande surpresa, uma façanha. Eu acho que vale quase que uma eleição toda. E você está apostando em Fortaleza também? Mas eu tenho muita fé em Fortaleza, tenho muita fé em Natal, muita fé em Porto Alegre. Eu acho que nós estamos fazendo belas disputas aí nesse segundo turno. E em cidades médias também importantes, como Calcaia, né? Calcaia, lá no Ceará. Calcaia. E no Rio de Janeiro também. Eu aprendi a conhecer e admirar, porque lá tem a tarifa zero do transporte público. É a maior cidade do Brasil que tem a tarifa zero do transporte público. Excelente, fantástico. A gente usou muito como exemplo, inclusive. Tem Niterói também, que não é do PT, mas é um candidato da base de esquerda, né? Então, tem Camaçari, né? Que é petista. Enfim. Deputado, queria te agradecer muito. Eu sei que você está ocupado. Abriu uma janela. Quero me desculpar, viu, por eu não poder, talvez, entrar em alguns temas aí, mas é com esse cuidado de não atrapalhar os nossos candidatos, né, as nossas ações que estão acontecendo aí nessa reta final tão importante e tão decisiva. Né? Contem comigo para expor as análises que nós vamos fazer pós-eleição, porque isso com certeza vai ser isso. Volta aqui depois do segundo turno para a gente fazer o balanço geral. Aliás, se você quiser vir aqui no domingo à noite na contagem dos votos para já dar seus palpites, está convidado. Venha. Vamos ver como é que vai estar o meu... Viu? Como a gente nunca sabe o resultado da eleição, vamos ver como é que vai estar o meu estado de espírito com o resultado de Ponta Grossa e de Curitiba lá no Paraná. Mas eu estou otimista, estou otimista. Um abraço. Bem, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.